Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu tô falando de My Happy Marriage, só que dessa vez da sua parte 5. Que, como vocês devem lembrar, por a Mil ser uma garota rejeitada de um antigo casamento, além de ela também não ter dom paranormal, só que ela encontrou uma pessoa que aceita do jeito que ela é. E apesar de ter passado por uns anos bem difíceis, agora sim ela vive uma vida tranquila, quer dizer, mais ou menos. Porque mesmo depois que a Mil encontrou alguém que ama, ela ainda tá sendo perseguida por conta da sua linhagem. E apesar de que um desses caras que queria pegar ela já ter tido um fim, tem outro que entrou na jogada que também tem a mesma intenção. E o pior é que ele tá se aproximando do Kyoka e ele nem imagina isso. Só que ele já tá desconfiando e agora vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria dizer que aí no card tem uma playlist com todos os vídeos de My Happy Marriage que eu fiz até o momento. Então confere depois se você não perdeu algum, beleza? Mas bora ver o que aconteceu depois que o Arata topou com a Mil. E depois que a Mil foi pega pelo impostor porque ela quase caiu no chão, depois que ela se recuperou, ela acabou notando que não foi o Kyoka que salvou ela. Então ela levantou bem rápido e pediu desculpas por ter caído em cima dele, né? E até a Hazuki agradeceu também, só que quando elas estavam indo embora, ele diz quando se afasta da Mil pra ela tomar mais cuidado, até porque a existência dela é especial. E eu só fico pensando por que esses caras agiram agora só depois que ela se casou. Tipo, não era mais fácil eles tentarem pegar a Mil antes dela sequer entrar em contato com o Kudo? Eu achei esse pessoal bem burro, mas tudo bem. Ela chega em casa e foi descansar e parece que o Kyoka soube o que aconteceu, tanto que ele veio desesperado pra casa pra ver como que ela tava, e ele conversa com a Hazuki também sobre o que aconteceu ultimamente, que ele sente uma energia sobrenatural quando ela tem pesadelos, só que ele não sente uma quebra na barreira. Então o Kyoka acha que é por conta da Mil ter sangue dos Zuzubas, saca? Apesar de que a Hazuki, ela até duvida um pouco disso, porque a Mil não tem poder nenhum, e o complicado é que a Mil também não fala o que tá acontecendo com ela. Então eles esperam que em alguma hora a Mil confie mais neles, pra ela conseguir contar mais o que sente. E enquanto isso, corta pra um figurante que ele tava indo de boa pra casa com seu cachorro, até que ele escutou algo vindo do mato e era criaturas sobrenaturais. Meu Deus do céu, Berg. O que isso acaba sendo uma péssima notícia porque eles já estão chegando em áreas com pessoas, saca? E o Kyoka, ele ficou sabendo disso rapidamente, o que isso preocupa muito eles porque as criaturas sobrenaturais, elas já estão chegando em áreas mais povoadas. Parece que tudo tem piorado pra eles ultimamente. E enquanto isso, a Mil acordou demais o pesadelo que, pelo modo como ela fala, ela tem o mesmo pesadelo toda noite. Mas ela sente que apesar dela se esforçar tanto, ela sente que tá sendo em vão porque ela tá regredindo, já que como ela se esforçou até a exaustão, a Hazuki diminuiu a sessão de estudos com ela, saca? E ela ainda assim não seguiu o que eles pediram, que era pra descansar, mesmo com o Kyoka falando pra ela fazer isso. A Mil parece que ela sempre tenta fazer as coisas pra se provar útil, saca? E ele perguntou mais uma vez se tem alguma coisa incomodando ela porque ele sabe dos pesadelos. Só que a Mil sempre responde falando que não tem nada de errado. Só que depois disso, o Kyoka tem uma reunião falando que os seres sobrenaturais, eles estão chegando rumo à capital. Só que eles não pretendem de forma alguma deixar isso acontecer. Eles já estão se preparando para agir. Enquanto isso, a Mil mais uma vez desobedecendo eles, porque ao invés dela descansar, ela foi fazer comida. Mas como essa garota é teimosa, né? E ela continuou mentindo falando que tava tudo bem e que não era para ninguém se preocupar. E a Hazuki, ela adorou a comida da Mil e ainda diz que sente um pouco de inveja porque ela é péssima na cozinha. Ela conta que na aula de culinária ela tinha notas péssimas e até conta do casamento dela que deu errado porque ela não sabia fazer serviço doméstico e até se aprofundou um pouco nessa história. Ela se casou quando tinha só 17 anos e por ela ser da família Kudo, ela já estava preparada para um casamento com interesse político. E de qualquer forma, o marido dela também era gentil. Só que o complicado é que ela não se deu muito bem com a família dele. Até que teve uma vez que eles brigaram feio e acabaram se separando. O complicado disso é que ela tem arrependimentos, porque depois que ela chegou em casa e estava mais calma, ela acabou percebendo que ela não queria se separar dele. E ela diz que é por isso que ela admira a Mil, porque ela tá sempre se esforçando e tentando superar suas fraquezas. Então a Hazuki, ela queria que a Mil priorizasse os próprios sentimentos, para ela não ter nenhum arrependimento assim como ela teve, e também pergunta o que a Mil quer pro futuro. E apesar de a Mil querer ser alguém mais adequada para se casar com o Kyoka e ser uma mulher sofisticada assim como a Hazuki, ela só falou isso em pensamentos, porque ela não falou isso pra Hazuki. Só que ela responde que não sabe como viver sua vida. A única certeza que a Mil tem é que ela quer viver ao lado do Kyoka. Que a Hazuki pensa que o irmão dela é um sortudo por ter alguém que gosta realmente dele assim. Só que indo pra noite, finalmente o Kyoka teve um tempo pra descansar e a Mil chegou ali e pediu pra sentar ao lado dele. E ele pediu desculpas por estar muito ocupado com o trabalho e não tá vindo muito pra casa ultimamente. E foi quando ele perguntou mais uma vez se tem alguma coisa incomodando a Mil. Só que mais uma vez ela fala que não tem nada de errado, dando um sorriso pra realmente esconder o que ela sente, sabe? Então a Mil, puxando o assunto, ela perguntou o que ele acha da Hazuki. Então ele diz que com a irmã ele nunca teve uma convivência ruim. Ela pode ser irritante às vezes por ser intrometida, mas
por terem sido criados juntos desde pequeno, um sabe o que o outro tá pensando, e que eles são diferentes, mas se dão muito bem. O que com a Miu, ouvindo tudo aquilo, ela até sentiu um pouco de inveja, porque ela nunca teve uma pessoa assim na vida, saca? Mas foi quando o Kyoka, ele pediu pra Miu sentar mais perto dele, e ele perguntou se ela não se sente solitária, só que ela nega mais uma vez, e é então quando o Kyoka acaba falando. Ele admite que ele se sente solitário e pergunta se ela tem certeza, e foi só aí que a Miu admitiu que ela realmente se sente assim. Então é quando a Miu fala pra ela ser mais aberta e contar tudo o que sente, que qualquer problema que ela tiver, ele vai estar ali pra ouvir. Afinal, família é assim, né? Um se apoia no outro. Só que mesmo assim, a Miu acha que se ela se permitir ser vulnerável, ela não vai ser uma noiva digna pro Kyoka, saca? Pra Miu, é como se ela sempre tivesse que lidar com tudo sozinha. Mas nisso, acaba cortando pro dia seguinte que ela escuta alguém chamando na entrada, e quando ela vai atender, é ninguém mais nada menos que o Arata, que ele veio ali dar uma de desentendido perguntando se o Kyoka tava em casa, porque claramente o Arata sabia que ele não tava, porque a intenção dele mesmo era ver a Miu. Este elemento cara de pau. E ele começou ali a puxar assunto perguntando se ela tava bem depois do que houve, e ele meio que se apresenta pra Miu e começou a tacar pau no Kyoka, dizendo que o marido dela era frio igual nos rumores. E ao ver a expressão da Miu meio cabisbaixa, e até começa a falar que como pode ele fazer isso com uma noiva tão adorável, a Miu até fala que isso não tem nada a ver com o Kyoka, e disse pro Arata parar de falar mal. Então ele pediu desculpas entre aspas, né, pela forma como agiu, até porque isso nem era da conta dele pra início de conversa. Mas antes do Arata ir embora, ele disse que pode oferecer pra Miu um papel especial, e deu o cartão de contato dele pra ela. O que não sabemos o que isso significa porque ele nem sequer deu o contexto do que ele falou, mas isso aqui foi no mínimo esquisito, tá ligado? Mas indo pro trabalho do Kyoka, eles até comentam que o Arata, ele tá atrasado, e o cara só chegou na reunião no pôr do sol, o que só prova que ele realmente só foi na casa do Kyoka porque sabia que ele não tava lá. Este elemento cara de pau. Mas é quando eles têm a reunião pra conter as anomalias paranormais e pra evitar, né, que eles cheguem na capital, mas no fim, depois que acaba a reunião, eles estão indo embora, e o falso pediu desculpas pela demora e diz que pensou que o Kyoka tava de folga e foi direto na casa dele. E por conta disso, né, acabou conhecendo a Miu. Nani? Ele falou a mesma coisa que ele falou pra Miu, só que dessa vez na cara do Kyoka. Eu tenho que dizer que apesar do Arata ser um desgraçado, ele é muito corajoso. E até falou que ele já tinha topado com ela antes, quando ela quase desmaiou no centro da cidade. O que eu pensei, né, que a Hazuki tinha contado pra ele isso, mas pelo jeito não. Porque o Kyoka, ele demonstrou surpresa ao ver aquilo, sabe? Então foi quando ele recebeu uma mensagem do detetive que trabalha pra ele, e ele fala que encontrou algo suspeito, porque tem uma Sumi que ela viveu na capital e ela não tem registro de nascimento e nem familiar. O nome dela era Sumi Tsuruki, que o Kyoka se ligou nisso na hora, porque basicamente é o sobrenome que o Arata usa, tá ligado? Então ele foi diretamente pra casa pra ver a Miu, e quando ele chegou lá, ela tava no escuro, tipo uma assombração fazendo comida, que até por um momento eu acabei pensando ali que ela tava sonâmbula, porque ela só tava parada ali no canto, e o Kyoka, ele foi até ela, e olha no rosto da Miu e nota como ela tá debilitada. Ela continua perdendo peso, e até perguntou pra ela por que a Miu não contou que desmaiou no centro da cidade, e por conta disso, ele jogou tudo na roda. Começou a contar que ele sabe dos pesadelos que ela tem, e que pediu pra ela contar mais as coisas pra ele, e até pergunta, né, será que ela nunca vai confiar nele? Mas basicamente a Miu não conta nada pro Kyoka, porque já é o que a gente imaginava, que é pra não incomodar ele. Ela tá vendo o Kyoka se esforçar tanto no trabalho, que ela acha que vai ser mais um fardo, sabe? Só que ele diz que se soubesse que ela ficaria assim tão debilitada, ele nunca teria deixado ela fazer aquelas aulas. O que a Miu ficou muito triste com a forma como ele falou, que soou meio rude, sabe? E ela diz que ele foi cruel porque ela só queria poupar ele disso e acabou desmaiando. E ele sente que o que ele fez não é muito diferente do que os Saimores fizeram. Mas nessa hora caiu o cartão do kimono da Miu, que era do Arata. Então o Kyoka decidiu de uma vez por todas ir atrás dele. E levou a Miu junto, eu não sei porquê, mas ele vai interrogar o Arata. Parece que finalmente vamos saber qual é a desse cara. E nisso é quando corta pra Miu chegando com o Kyoka na casa do Arata, e aparentemente ele já tava esperando os dois, porque o portão ele se abriu sozinho. Só que no meio do caminho foi quando a Miu acordou e eles vão andando até lá. Até que eles chegaram na casa e tem uma cerejeira linda, e o irônico é que ela floresceu em uma época do ano que isso não aconteceria, sabe? A Miu até se sentiu meio nostálgica olhando pra aquilo. Só que foi quando o Arata, ele finalmente deu as caras, então ele dá boa-vinda pros dois porque eles finalmente chegaram na residência dos Uzubas. É o quê? Então depois que ele deu as caras e também teve essa surpresa, ele revelou seu nome verdadeiro, que na verdade é Arata Uzuba. E ele inclusive é primo da Miu. É o quê?
Então Kyoka revelou o motivo deles estarem ali, que é pra tentar acabar com os pesadelos da Mio, saca? Apesar de que o Arata parecia saber disso, só que o real motivo da Mio tá ali é por causa dos poderes sobrenaturais que ela possui, o que é uma surpresa até então, porque a vida inteira ela pensou que não tinha, mas relaxa que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Até mesmo Kyoka tava surpreso em saber que a Mio tem poderes, e o Arata fala que os poderes da Mio são excepcionais e de um tipo muito raro, e foi nessa hora que o chefe da família Uzuba deu as caras, que é o velho que a gente viu conversando com Arata na parte anterior. E ele não só é chefe da família Uzuba, como ele é pai da Sumi e avô da Mio. E o interessante é que por eles terem habilidades especiais raras, eles conseguem criar barreiras protetoras únicas, tanto que só pelo fato da Mio estar ali dentro com eles, ela já estava se sentindo bem melhor comparado à tensão que ela estava sentindo antes. E eles deram uma condição em troca de fazer a Mio se livrar dos pesadelos de vez, que no caso é o Kyoka entregar ela para a família Uzuba. E eles querem muito isso porque a existência dela é especial. Ela é muito importante para a família, pelo menos é o que ele fala. Porque eu achei esse papo mega torto, até porque esses Randon nunca sequer apareceram para salvar a Mio no momento que ela mais precisou. Então por que eles se revelaram só agora, né? Até o Kyoka fez essa pergunta. Então o motivo é porque eles realmente acreditavam que a Mio não tinha poderes. Só que eles perceberam que ela não só tem poderes, como é de um tipo muito raro, como eu falei. E basicamente ela tem o dom da clarividência dos sonhos, que pelo que eu entendi, para vocês terem uma ideia, se a Mio treinar, ela pode conseguir virar um Freddy Krueger da vida. Ela não só consegue entrar no sonho das pessoas, como consegue manipular também. Essa é uma habilidade extremamente roubada, tá ligado? Agora tá explicado porque todo mundo teme os Uzubas. Então eles falam que por ser um poder complicado de lidar, o mais correto era a própria família Uzuba cuidar disso. Até por causa dessa habilidade que ela tem, a Mio pode continuar tendo pesadelos. Mas é claro que o Kyoka não ia deixar eles ficarem com a Mio tão facilmente assim. Então eles começam ali a bater boca e eu até entendo o motivo. Inclusive eu concordo muito com o Kyoka nessa parte, até porque do nada esses caras apareceram pra tentar levar a Mio, tá ligado? Mesmo ela sendo parte da família, eles cagaram pra ela a vida toda. Não dá pra simplesmente aceitar isso numa boa, não tem como. E o complicado é que tem um momento ali que eles perguntam da Mio o que é que ela acha. E eu fiquei até um pouco chateado com a Mio nessa parte porque ela acha que tá atrapalhando o Kyoka, então ela ficou na dúvida se ela queria voltar com os caras ou ficar com o Kyoka. Essa parte eu achei bem sacanagem ela ficar em cima do muro, saca? Mesmo levando em conta que ela acha que tá atrapalhando o Kyoka. Até ele ficou chocado com a resposta dela. Então foi quando o Arata, ele sugeriu um duelo pro Kyoka, que o vencedor vai ser aquele que vai ficar com a Mio. Então o Kyoka aceitou e até mesmo se ele ganhasse, o Arata, ele ia ensinar a Mio a controlar os poderes pra acabar com os pesadelos. Mas caso contrário, o Kyoka perdesse, né? A Mio teria que ficar com eles. E eu até pensei que a batalha seria envolvendo poderes sobrenaturais, mas o Kyoka, ele sacou ali uma espada, e o Arata, pelo jeito, ele é do Rio de Janeiro, porque ele sacou ali um oitão. Só que eles começam ali a duelar, e essa parte, inclusive, ela foi bem legal. Os movimentos estavam muito fluidos e bem animados, saca? E no meio da batalha, o Arata revelou um pouco mais dos poderes dele. Ele consegue criar ilusões e usando isso, ele até conseguiu ferir o Kyoka. Olha a audácia desse filho da puta! E no meio da batalha, ele explicou também um pouco mais sobre os Uzubas. Por que que os Uzubas, eles não têm visão espiritual? Porque basicamente a especialidade dele é derrotar outras pessoas que têm poderes. Então Arata multiplicou a si mesmo criando mais ilusões e o Kyoka resolveu atacar todos para chegar no verdadeiro. E quanto mais o Kyoka acabava com as ilusões, o Arata, ele explicava um pouco mais sobre a família Uzuba ali mesmo no meio da luta, que eles vivem nas sombras por ser a última linha de defesa. Porque se caras muito overpower como o Kyoka existem, eles são aqueles que ficam encarregados de controlar essas pessoas. Então isso explica basicamente porque eles são tratados como lendas. Resumidamente é porque eles não se expõem, tá ligado? Mas o Kyoka, ele tava a fim de acabar logo com isso, e o Arata também tava muito confiante porque ele não acredita que um Uzuba perderia pra alguém com poderes sobrenaturais comuns. E eu até pensei que o Kyoka não perderia porque ele é o protagonista, mas o Arata, ele criou muito mais ilusões que o Kyoka, ele lançou um ataque que ia acabar com tudo de uma vez, mas foi aí que o Arata, ele usou uma tática suja. Ele criou uma ilusão da Mio tentando proteger ele que o Kyoka cedeu. Então ele disparou um tiro desarmando o Kyoka, assim ganhando o duelo. E não era de se estranhar se o Arata matasse o Kyoka nesse duelo, porque esse tipo de duelo é valendo até a vida. Mas só pelo fato do Arata ter ganhado, pra ele já era o suficiente. O que apesar de desde o começo eu achei que ele jogou sujo, né, porque ele tá usando uma arma, e usando a ilusão da Mio pra ganhar, até que no fim ele foi gente boa. E a Mio, ela foi na direção do Kyoka
Kyoka pra tentar salvar ele, sei lá. Acredito que ela pensou que o Arata ia atirar nele, saca? E ele fala inclusive que o Kyoka, ele até que é muito forte, mas proteger a Mil é dever dos Uzubas. Então ele usa ali um poder de teleporte no Kyoka que tira ele da barreira dos Uzubas, o que até me surpreendeu um protagonista perder uma luta séria, saca? E pra completar, acaba cortando ali pra uma reunião que os seres sobrenaturais, eles sempre agiram sozinhos, mas por algum motivo eles estão andando em bandos, o que isso deixa eles muito mais fortes, saca? E enquanto isso corta pra casa do Kyoka, que a Hazuki, ela tá cuidando dos ferimentos dele, e ela tava muito pistola por ele ter voltado que nem um cachorro abandonado e ter deixado a Mil com os Uzubas. Então ela manda o Kyoka buscar ela de volta, mas ele fala que não pode fazer isso porque afinal ele perdeu o duelo. Então ela dá um cascudo nele pro Kyoka ficar esperto, e ela fala que ele simplesmente não pode desistir dela assim. Então ele conta pra Hazuki que ela ficou indecisa se queria voltar com ele ou não. E foi quando ele ganhou outro cascudo de novo. Então a Hazuki fala que com certeza não foi por causa da discussão que eles tiveram, até porque a Mil se culpa muito e também não sabe o que ele sente de verdade. E mesmo que ela queira muito estar com ele, se o Kyoka virar as costas pra ela agora, tudo vai estar perdido. Então foi quando o Kyoka, ele tomou uma decisão, porque depois que ele recebeu uma ligação do quartel-general, ele disse que tinha que ir pra lá, que a Hazuki ficou até um pouco bolada, porque ela queria que ele fosse logo resgatar a Mil, só que ele não pode fazer isso agora porque era uma emergência. Vida de milhares de pessoas estão em perigo, e se ele fosse atrás da Mil agora e alguém acabasse morrendo, ela ia se culpar. Só que assim que ele resolver tudo isso, ele vai buscar a Mil de volta. Então a Hazuki deu apoio pra ele resolver logo isso e trazer ela de volta. E enquanto Kyoka tá indo rumo ao trabalho, corta pro filho do imperador, e ele olha pro céu e diz que tá com mau pressentimento. E ele diz que não tem nada que possa ser feito, o que resta é ter fé. O que eu acredito que tem algo a ver com as previsões que ele teve, sabe? E depois disso corta pra aquele cara misterioso falando que tá chegando a hora, que aqueles que os ameaçaram vão pagar. Parece que esse vai ser o vilão mais pra frente. E depois disso corta pros Uzubas de novo, que o Arata reforça pra Mil que o Kyoka realmente tá bem, até porque ela tinha ficado preocupada, mas ele fica farpando dizendo que como pode ele ter voltado a trabalhar e ter simplesmente deixado a noiva dele ali. Fica falando que nem parece que ele gostava tanto dela assim, sabe? Este elemento cara de pau. Esse Arata, ele merece uns socos, na moral. Mas a propósito, ele explicou um pouco mais sobre os poderes da Mil, que ela pode fazer igual eu tinha falado antes. A garota praticamente tem os mesmos poderes do Fred Krug se treinar. E é revelado também os poderes da mãe da Mil, que ela tinha o dom da telepatia. Ela conseguia se conectar à mente e o coração de outras pessoas, que é outra habilidade muito roubada, tá ligado? E ele até conta um pouco mais o que não foi dito na frente do Kyoka, que os poderes dela conseguem manipulações, não importa o quão forte a pessoa seja, mas ela também consegue se conectar ao plano de passado, presente e futuro. Ou seja, ela pode virar até uma vidente, tá ligado? E foi aí que descobrimos uma coisa muito louca. A Mil pergunta por que os poderes dela só se manifestaram agora, nem faz sentido. E é então que o líder da família aparece e fala que os poderes dela foram selados e foi a mãe dela que fez isso. Então ela ficou muito surpresa por que a mãe dela fez isso. Então ele fala que para explicar essa história ele tem que voltar antes mesmo dela nascer. No caso, porque a Sumi foi prometida para a família Saimori. E o motivo dela ter selado a habilidade paranormal da Mil. Parece que finalmente vamos saber de toda a verdade, né? Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí sonhos que é para me saber se vocês querem a parte final desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, para não perder os próximos vídeos e até mais.